Com certeza você já disse ou já ouviu alguém dizer as seguintes palavras: a minha consciência está limpa. Não já? Pois é. Mas você sabia que você pode ser enganado pela sua consciência? Você sabia que ter a sua consciência limpa não é o suficiente, nem necessariamente uma prova de que você não fez nada de errado? Pois é, vamos entender aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a consciência pode ser contaminada. Contaminada. Ou seja, as pessoas, você vê isso no mundo, você vê pessoas que cometeram crimes atrozes falarem: eu não me arrependo de nada. Eu tenho a consciência limpa. Pessoas que traíram, pessoas que ficaram com a mulher do outro, o marido da outra, pessoas que enganaram o patrão, enganaram a sociedade, etc., falando: estou com a consciência limpa, não é? Você já ouviu as pessoas falarem isso. Então, e realmente, às vezes a pessoa, na consciência dela, ela não fez nada de errado. Na consciência dela, na opinião dela, nos valores dela, segundo os princípios dela, as razões e justificativas dela, ela não fez nada de errado. Ela foi justificada no que ela fez. Então, a consciência pode ser contaminada. A consciência pode trair, pode ser cauterizada. A Bíblia fala lá em Timóteo da consciência cauterizada. O que é cauterizada? A pessoa já está com a mente anestesiada a qualquer informação que contrarie a sua própria opinião. Cauterizou, ou seja, não está mais sensível ao certo e errado. Ela mesma fez a própria lei, ela fez os seus próprios princípios, segundo o que agrada a ela. Então, Deus deu a consciência ao ser humano, mas quando o ser humano, propositalmente, persistentemente, agride a sua consciência e agride, desrespeita o seu criador, o autor dessa consciência, então mais ele vai comprometendo esta consciência a ponto de chegar um momento em que a consciência dele já está deturpada, cauterizada, impura, contaminada e não serve para ele mais para nada. Então, quando Deus criou o homem, inicialmente ele deu a ele a consciência para que esta pudesse guiá-lo. Mas, quando você lê lá no início da história humana, no Gênesis capítulo 6, você vê que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Ou seja, Deus olhou para o mundo e falou assim: não tem ninguém. Ele só achou Noé. Só Noé. E não indica que nem a sua família era livre dessa má consciência. Não fala da família, fala que Noé era um homem justo. Talvez a família de Noé só foi salva por causa dele. Talvez. Mas de todas as pessoas, todos os seres humanos na terra, na altura, só Noé sobrou como homem justo. O resto só pensava mal, só fazia o mal, a maldade continuamente. Não era um momento de maldade, não. Era só maldade o tempo todo. Ou seja, onde estava a consciência dessas pessoas? Não tinha mais nenhum papel, nenhum valor na vida delas. Então, por isso, Deus teve, depois do dilúvio, de introduzir a lei, a palavra. Antes do dilúvio não havia lei. Havia apenas a consciência. Mas depois do dilúvio, Deus introduziu orientações. Quando Noé saiu da arca, Deus deu orientações, fez uma aliança com o homem e deu orientações para Noé. Depois de Noé, quando veio o povo de Israel, Moisés, ele deu
a lei de forma mais completa, os 10 mandamentos e outros mandamentos, para orientar o povo. Então o povo ficou sujeito não apenas à consciência, mas à lei também. Mas cadê que o povo queria obedecer à lei? Nem à consciência e nem à lei. E novamente insistia em burlar a lei. Burlar. Porque o ser humano é assim. Você pode ver até hoje, não só com as leis de Deus. Você pode observar isso. Se há uma lei na sociedade e a pessoa não gosta daquela lei ou quer fazer alguma coisa que é contra aquela lei, o que ela faz? Ela busca um caminho, um atalho, alguma coisa que vai dar a volta naquela lei para ela não ser pega. É assim que o ser humano trabalha. A pessoa fala assim, não, é proibido isso, mas se eu fizer aquilo, a lei não fala nada sobre aquilo. Quer dizer, ela quer se desvencilhar da letra da lei, mas o espírito da lei ela não consegue obedecer. Por quê? Porque o seu próprio espírito é um espírito rebelde. E aí depois ainda vem o advogado, não é? Para defender. O advogado que se especializa em achar o quê? Uma brecha na lei para livrar o seu cliente. O ser humano é assim. O ser humano trabalha para dar a volta nas restrições. Então a consciência não funcionou, a lei não funcionou. Então a última tentativa de Deus para ajudar quem quer andar na justiça é dar a ele o espírito da verdade, o espírito da justiça, que é o Espírito Santo. Então a única forma da pessoa andar na verdade não é a consciência. Tudo bem, quem tem o Espírito Santo, a sua consciência é seu aliado, porque ele já lavou a sua consciência, já purificou a sua consciência, ele trabalha com a sua consciência como uma espécie de contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala na consciência do homem, mas a consciência não é o suficiente. Mesmo com o Espírito Santo, saiba que essa natureza humana de querer se justificar, ela sempre vai apelar para a consciência e dizer assim, não, mas a minha consciência está limpa. Mas não se esqueça que nós não vamos ser julgados pela nossa consciência. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, que é um padrão muito mais alto do que a nossa consciência. Então não é suficiente você ficar dizendo, eu estou com a consciência limpa. Não, sua consciência pode estar limpa e você pode ser culpado. Nós estamos sujeitos à palavra de Deus, ao padrão perfeito da justiça de Deus. E o único que pode nos guiar nesta perfeita justiça é o Espírito Santo. Por isso ele nos ensina que nós devemos andar na presença de Deus. Andar em espírito, que é andar na presença de Deus. Andar com a consciência de que Deus está conosco o tempo todo. Deus está nos observando o tempo todo. Está ao nosso lado, melhor, dentro de nós o tempo todo. Então, quem tem juízo não vai fazer na presença do justo juiz nada que venha condená-lo. Então, se você quer realmente andar na justiça, se você quer ser livre das consequências, não só das leis dos homens, mas principalmente da lei de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que andar no Espírito. Você tem que receber o Espírito Santo, que vai te guiar a toda a verdade, vai te ajudar a obedecer a palavra de Deus. E aí sim, quando você aparecer diante do justo juiz, você vai estar sozinho, mas com o seu advogado, o Senhor Jesus, do teu lado, para te defender. Se você então puder dizer, não tente dizer para Deus assim, diante do trono dele, Senhor, a minha consciência está limpa. Não vá querer dizer para Deus que a sua consciência está limpa, porque a sua consciência não vai contar para nada diante do trono de Deus. A única coisa que vai contar é se você obedeceu à palavra dele, se você creu nele e viveu de acordo com essa crença por meio da sua obediência. Não se esqueça. Obediência
é maior do que a consciência. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!